Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Na semana passada, no Ironberg Podcast, foi discutida a relação peso e altura da categoria Classic Physique. O Itinho, ele acha que é uma catástrofe essa relação, né? Eu concordo com ele. E o Caramelo e outro cara que estava ali, eu não sei o nome dele, acham que essa relação da NPC tá ok, tá? Então que ela é justa. Então a gente vai assistir um vídeo aqui e eu vou comentar com vocês a respeito dos argumentos deles, né? Aí, se você tem 183,5, você já vai para 104, correto? Certo. Mas se você tem um Só 85,5, que você você vai para 109, e aí? Minha opinião quanto a isso, que eu vi que deu o debate, eu não acho injustiça nenhuma por um fator. Vamos ver o argumento dele. Estrutura corporal. Você sabe muito bem que existem atletas que batem um peso X, mas você olha não aparenta. E outros atletas que têm outra estrutura corporal, mesmo com a altura, e batem Para um mim, peso. Nossa senhora, que argumento, né? Quando a gente está falando de justiça no esporte, a gente está falando de tratamento igualitário. Ou seja, todos têm que ter o mesmo tratamento, né? A mesma oportunidade. E quando o limite de peso, embora ele tenha uma relação com a altura, ele é totalmente desproporcional. Então, essa relação que eles têm na federação, ela beneficia algumas faixas de altura. Então, isso por si só já é uma injustiça. Vamos continuar aqui, eu já volto a falar sobre isso. Federação Exatamente. antiga. Aí você vai fazer o quê? Vai pesar o osso do atleta? Não manda para xingar. A série fala de pesar o osso do atleta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, se um atleta tiver os ombros, né, a cintura escapular mais larga do que um outro atleta, da mesma altura ou de altura diferente, isso é uma vantagem genética dele. Mas agora, você dizer que, vamos pegar em casos hipotéticos, né, porque não tem a tabela aqui, mas um cara tem 1,80 m, ele pode pesar até 80 quilos. E um outro cara que tem 1,81 m, ou seja, 1 centímetro a mais, ele pode pesar 90 quilos. Por causa de 1 centímetro, você pode dar 10 quilos a mais pro cara e vai dizer, não, mas espera aí, é que o de 1,80 m ele pode parecer ser maior sendo mais leve. Não existe isso, tá? Isso é completa injustiça. A relação do peso tem que crescer conforme a altura. Ela não precisa ser linear, né? Até porque quando a gente está falando do IMC, por exemplo, que é o índice de massa corpórea, ela não sobe linearmente, porque a altura é o quadrado, né? Como se fosse a área. Então, pode até ser que conforme vai aumentando centímetro por centímetro, ou cada meio centímetro, né? Não suba exatamente igual 1 quilo ou meio quilo. Mas ela tem que obedecer uma certa proporção em relação à altura, tá? Agora, a gente está falando no fisiculturismo. Qual que é o maior requisito dentro do fisiculturismo? É volume muscular, né? Independente da categoria. Então, se a gente vai falando de Men's Physique, Classic Physique, 212 da Open, a primeira coisa que os atletas precisam ter, né, que os juízes vão ver, é volume muscular. E como que você delimita o peso diferente para as pessoas se você olha o volume muscular? Se você desconsiderar o volume, disser que o volume não tem mais efeito para comparação, aí tudo bem. Aí eu acho que essa desproporção de limite de peso tá ok, porque são outras coisas que vão ser levadas em consideração, como simetria, proporção entre o membro superior e inferior, mas não o volume, tá? Então vamos continuar aqui. Não falei pra você parar, não. O que eu quero falar é que o Caramelo vai se mijar nas calças agora do que eu vou falar. A federação antiga era mais inteligente do que a NPC Pro League na questão da Classic Physique. Porque a federação antiga, ela ia... Olha, você tá num podcast discutindo algo que é sério. Tudo bem que a discussão deles ali, embora até o Caramelo seja parte ali da NPC, é uma discussão séria, né? Pô, é um podcast muito assistido, embora não vai mudar, né, as regras ali da federação, o ideal é que todo mundo se portasse de uma forma ali mais formal, né? Até porque as pessoas estão assistindo isso aqui, né? Quem é fã do esporte e pode pressionar a federação para que mude isso. Agora, quando fica tirando sarro assim, eu não vejo nada de enriquecedor. Na verdade, para mim, esse tipo de atitude até desvaloriza o próprio podcast, né? Centímetro por centímetro. Se eu tenho 1,81 é um peso, 1,82 é outro peso, 1,83 é outro peso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Mas quando... Concordo com o Quintino, na verdade até de meio centímetro, né? Ele mostra depois como que era da outra federação, que é de meio centímetro. E isso também seria bom
não só em relação a ser mais justo, conforme por causa da altura, né? Mas também do atleta, de acontecer dele chegar um pouco menor no dia da competição por causa da desidratação, ou porque a pesagem vai ser feita mais a pesagem que eu digo também é checagem de altura, mais à noite. A gente sabe que a gente diminui durante o dia, né? Por causa da pressão entre os discos intervertebrais, acaba desidratando. Então a gente diminui um pouquinho durante o dia. Então às vezes o cara tem certa altura, aí durante a tarde ou a noite ele diminui, e daí se ele cai numa faixa de peso, de altura, que tem que cair muito peso, ele não consegue bater, né? Foi quase o que aconteceu com o Ramon no Olímpia. Ele diminuiu um pouquinho, tinha que perder, se eu não me engano, era 2 ou 3 quilos, né? Era uma coisa absurda. Agora, se fosse a cada meio centímetro, ele provavelmente teria que perder o quê? 500 gramas, 600 gramas, seria algo muito mais simples, tá? E evitaria do atleta acabar cometendo alguma besteira e acabar falecendo, né? Imagina o Horst lá, quando ele não conseguiu bater nem a altura, nem o peso que ele estava pretendendo, né? Mas aí ele até pensou em fazer uma loucura lá, mas ele acabou desistindo. Mas se fosse outro atleta, pode fazer isso e acabar vindo a óbito, né? Você tem, ó, Faça, Maurício. você tem a categoria que é até 183,5. É um cara. 185 tá no mesmo peso. Você não tá vendo que tem coisa errada aí? Exatamente. Então, se um cara tem 1,83 m e um outro tem 1,85 m, os dois podem pesar a mesma coisa, qual que é a lógica disso, né? Então, nesse caso, o cara que tem 1,85 tem desvantagem, porque ele é mais alto. Então, ele vai ter o mesmo limite de peso do que o outro, né? Então, não faz nenhum sentido isso. Eu estava assistindo aqui o vídeo que eu acabei de gravar e eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho que vale a pena. Se vocês olharem a tabela de relação peso-altura da Classic Physique da NPC, vocês vão ver que se um atleta tiver 1,85 m, ele pode pesar até 104 kg. Agora, se tiver um outro atleta com 1 milímetro a mais, ou seja, 1,85,1, ele pode pesar até 109 kg. Ou seja, por causa de 1 milímetro, ele pode pesar 5 kg a mais. A gente consegue ver aí o quão justa é essa tabela da NPC. Quanto a isso, ok, Entendeu? não vou dizer O que eu cara que tá concordo no ou limite discordo. mínimo Aí e no eu te limite pergunto, máximo. Aí, o cara diz que não concorda nem discorda, né? Então por que entra numa discussão em relação a isso, né? Mas vamos continuar. e quando a estrutura Bate óssea é mesmo. diferente na mesma altura? Mas aí você não pode. Se um atleta ele tem a cintura escapular mais larga, isso pode ser um benefício ou um malefício para ele, porque ele pode ter uma estrutura larga e não conseguir preencher, ter uns membros finos, não conseguir aumentar o volume de braço, ele vai parecer o braço dele mais fino ainda. Agora, se ele é um cara mais estreito, os membros dele vão parecer ser maior. O Ramon, ele é um cara estreito, né? A cintura escapular dele não é muito larga, mas ele conseguiu preencher. É muito mais fácil preencher um físico quando você é estreito. Agora, o Siban é um cara com a cintura escapular mais larga, ele tem a vantagem de ter uma dorsal gigantesca, né? Mas isso daí pode ser uma preferência até dos juízes, de querer um cara mais largo ou não, mas isso não vai interferir em nada, né? Até porque na Open, o Phil Heath, que foi aí 7 vezes Mr. Olympia, o cara tinha a cintura escapular muito estreita, tá? E o Ronnie Coleman, que era um cara mais largo, ganhou 8 vezes. Então não tem muito disso, tá? Isso daí é uma variação de cada indivíduo. Não tem nada a ver com justiça ou não. Não, vou dar pra esse cara O porque. peso vai ser Não. diferente. E aí? Mas aí a gente tá falando. É altura ou você tá falando altura, largura e profundidade? Não, mas aí é que tá. Se a estrutura óssea é diferente, o Não, peso vai ser Maurício. diferente. Não, mas aí é o problema Maurício, é seu. eu tô muito mais. Se a estrutura óssea é diferente, o peso vai ser diferente, mas como eu falei, isso daí é de cada atleta. Aí tem uma vantagem ou não. A mesma coisa é pensar em relação ao basquete. A cesta, se eu não me engano, oficialmente, ela está a 3,5 metros de altura. Se uma pessoa for mais alta, ela vai ter a vantagem em acertar a cesta, né? Não tem que fazer tanto esforço, não tem que pular tão alto para conseguir acertar a cesta. Mas é uma vantagem dela, tá? Todo mundo está no 3,5 lá. Se você é mais alto ou não, isso é problema seu. Se você tem a cintura escapular mais larga, isso é problema seu. Você vai de chorar cuitinho hoje, tio. Você vai chorar porque você não Eu não vou nasceu com a chorar. estrutura Ah, do. Por É exemplo, genética, meu parceiro. olha só, você tem. A genética, não, beleza. Genética é uma coisa. Agora falar que a proporção, a relação peso-altura tá ok, se tá certo ou não, aí não tem nada a ver com a genética. Nossa,
Esse cara não tem a mínima ideia do que ele tá falando. Peterson. Você tem o Jorge Procura a Peterson. tabela da IFBB aí. Ó, que você eu tem tenho o Jorge anotado. Por que você tá Peterson. batendo em mim assim? Pra você calar a boca enquanto Não, eu tô não, não, falando. procura aí, Lucas. Você tem o Jorge Peterson. Tinha uma estrutura péssima. Se você... Isso que o Vitinho tá falando é verdade. Mas Aí, ó. Aqui, ó. Tá A comprovado? tabela de meio e meio centímetro. Deixa eu achar a tabela aqui, ó. Tá bom. Quanto é que é? Fala uma altura aí pra mim. Aí acharam a tabela. Olha o que o caramelo vai fazer. Fala do Ramon. Fala o Ramon. O Ramon seria até 1,83. Claro que você é amador, pô. Não tinha pró. 91 quilos. Até 1,83 aqui é 90. Tá, aqui é 96 quilos. Mas, Caramelo, não se tá falando o peso que você pode... Ele foi comparar o peso da outra federação com o peso que o atleta pode ter na NPC, né? Pelo amor de Deus. O que tem uma Está coisa se a ver com a falando da outra? flexibilidade da mudança. É óbvio que eu Porque, entendi por isso, exemplo, Vitinho. Você é da regra de 3. Se ele entendeu por que ele Então, tá falando isso. E por que você tá medindo o peso de um? Não, eu tô dizendo se ele que é mais fosse legal, competir nossa. lá ou se ele fosse competir cá? Eu tô medindo Estamos aqui pra falando dizer que é mais legal. Que essa Opa! Então ele tá medindo pra ver qual que é mais legal, né? Nossa, o que esse cara tá fazendo aí, né? Mas enfim. Aqui nesse vídeo aqui, né, que eu comentei com vocês, eu faço uma relação de peso e altura da Classic Physique pelo IMC. Então, se a gente ver aqui, ó, vamos pegar a altura do Ramon, que é 1,81. Ele poderia, se o Ramon com 1,81 e o Siban com 1,85, o Ramon poderia pesar até 99 quilos. Esse aqui foi um IMC arbitrário que eu peguei aqui, tá? Aí, proporcionalmente, o Siban poderia pesar 103 quilos. Agora, se fosse um IMC um pouco maior, o Ramon poderia pesar 105 quilos e o Siban poderia pesar 110. Seria uma diferença de 5 quilos e não uma diferença de 8 quilos como está sendo hoje. Então, essa relação precisaria mudar. O ideal seria de cada meio centímetro. A minha tabela aqui eu fiz a cada 1 centímetro, né? Mas então essa faixa de peso de meio centímetro e o limite de peso, conforme a altura vai crescendo, tem que ser proporcional também, tá? Bom, acho que era isso que eu gostaria de comentar. Se vocês discordam, vocês podem deixar nos comentários aqui abaixo, mas utilizem algum tipo de argumento. Não vai falar, a tabela da NPC é mais legal, eu concordo porque o osso é mais pesado de um atleta do que do outro, né? Vamos utilizar um argumento assim que a gente consiga ter uma discussão, né? Não falar um monte de besteira só para corroborar uma opinião que você tem, tá certo? Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima.